Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos números complexos. Conforme o slide mostrado na sua tela, sempre que falarmos em números complexos, você vai lembrar da letra I. Afinal, o que são números complexos? Os números complexos podem se apresentar em diversas formas. Vamos começar apresentando a chamada forma algébrica, que é a forma mais comum de encontrarmos os números complexos. Um número complexo Z pode ser escrito na seguinte forma. Professor, o que é esse Z? Este Z nada mais é do que uma generalização. Números complexos geralmente são chamados pela letra Z. Então, um número complexo Z pode ser escrito da seguinte forma. Z igual a A mais BI. Quais são os elementos aí desta expressão? Então, o Z é um número complexo qualquer. A letra A será a parte real deste número complexo. Isto é, o que significa parte real? Este A é um número real, o qual já estudamos aí no conjunto dos números reais. E o nosso B é a chamada parte imaginária. Só que esse B também pertence aos números reais. Porém, ele está multiplicando a letra I, a qual veremos mais tarde o que significa. Portanto, um número complexo Z pode ser escrito na forma Z, generalização, isto é, qualquer número complexo, é igual a um número real chamado A, mais um número real que multiplica a letra I. Sendo que A e B pertencem ao conjunto dos números reais. Então, A e B podem ser números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Como a parte real desse número complexo, nós indicaremos da seguinte forma. Real do complexo Z é igual a A. Então, de novo, real do complexo Z é igual a A. E o nosso B será a parte imaginária. Imaginário de Z é igual a B. Lembrando que tanto A quanto B são números que pertencem aos números reais. Esta é a chamada forma algébrica de um número complexo. A mais BI é a chamada forma algébrica de um número complexo. O que, afinal de contas, é a nossa letra I? A nossa letra I significará raiz quadrada de menos 1. Então, o nosso I será raiz quadrada de menos 1. Também chamado de unidade imaginária. Afinal de contas, por que estudamos números complexos? Os números reais em si já não são suficientemente problema ou solução para resolvermos diversos problemas na matemática? Os números complexos servem para solucionar equações quadráticas sem solução no conjunto dos números reais. Nós aprendemos que uma função quadrática é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembra da palavra discriminante? Então, quando o discriminante dessa função quadrática era menor que zero, nós dizíamos que essa equação quadrática não possuía solução dentro do conjunto dos números reais. Então, os números complexos servirão para apresentar soluções para equações quadráticas quando delta é menor que zero. Então, temos a equação quadrática x ao quadrado mais 1. Isolando o x ao quadrado, obtemos x ao quadrado menos 1. O que fizemos deste passo para esse passo? Apenas diminuímos um dos dois lados da nossa equação. Tirando raiz dos dois lados, nós obtemos que raiz de x ao quadrado é igual a mais ou menos x. E raiz quadrada de menos 1. Então, o nosso mais ou menos x pode ser dividido em duas soluções. Lembrando que raiz de menos 1 é igual a i. Nós temos que mais ou menos x é igual a i. Então, a solução desta equação quadrática é x' igual a i positivo, seria o mais x, e x duas linhas igual a menos i. Vejamos que agora nós encontramos uma solução para uma equação quadrática a qual não havia solução anteriormente, utilizando exatamente a nossa unidade imaginária i.
Perceba que se nós substituirmos i no lugar do x, temos que i ao quadrado mais 1 é igual a zero. I é a raiz de menos 1. Raiz de menos 1 ao quadrado mais 1 igual a zero. Raiz quadrada elevada ao quadrado, cortamos a raiz, cortamos aqui a nossa potência, sobrando apenas menos 1. Menos 1 mais 1 é igual a zero. Então perceba que o i satisfaz plenamente a solução desta equação quadrática. E o menos i? Substituindo menos i no lugar do x, sempre entre parênteses, para não esquecermos de fazer a regra de sinal. Então, menos i elevado ao quadrado, nós temos menos raiz de menos 1 elevado ao quadrado, que vai dar novamente menos 1 mais 1 igual a zero. Portanto, tanto i quanto menos i são soluções para esta equação quadrática. Lembrando que i é igual a raiz quadrada de menos 1. Perceba que anteriormente não haveria soluções para raízes quadradas de números negativos. Agora nós imaginamos uma solução. Nós formulamos abstratamente o número i, a unidade imaginária i, que é igual a raiz de menos 1. Agora, outra equação quadrática. Perceba que agora se trata de uma equação quadrática completa, vamos utilizar Bhaskara para resolver. Então, fazendo as substituições, quem é b? É 2 positivo, então menos da fórmula, 2 do nosso b, que é o elemento que multiplica x, mais ou menos b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica a. Quem é a? É o número que multiplica x ao quadrado. Como não aparece nada aqui, então temos que quem multiplica x ao quadrado é igual a 1. E c é o nosso valor sem a incógnita, então é o nosso 2. Fazendo as contas, obtemos menos 2, mais ou menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1 vezes 2, menos 8. Então temos menos 2, mais ou menos, raiz de 4 menos 8. Tudo isso dividido por 2a. 2 vezes 1, que dá 2. Fazendo a conta apenas dentro da nossa raiz, obtemos x é igual a menos 2 mais ou menos raiz de menos 4. Nesse ponto, antigamente, nós pararíamos, porque essa equação não possui solução dentro dos números reais, utilizando aqui o menos por conta de ser negativo dentro da raiz quadrada. Só que agora nós sabemos que menos 1, raiz quadrada de menos 1, é igual a i. Então vamos fazer aparecer esta raiz quadrada de menos 1. Vamos olhar apenas para essa parte da equação. Perceba que raiz de menos 4 também pode ser escrito da seguinte forma: 4 que multiplica menos 1, raiz de 4 que multiplica menos 1. Como nós temos dois números, um multiplicando o outro dentro da nossa raiz, perceba que nós podemos aplicar uma propriedade aí das raízes, da radiciação, e separar em duas raízes diferentes, apenas quando temos aqui produto dentro da raiz quadrada. Então, raiz de 4 que multiplica raiz de menos 1. Então, temos que a raiz de menos 4 é a mesma coisa aqui. Raiz de 4 é 2 e raiz de menos 1 nós chamamos de i. Portanto, a raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa que 2i. Vamos colocar esta solução dentro aqui da nossa sequência da fórmula de Bhaskara. Portanto, x é igual a menos 2 mais ou menos 2i. Perceba que nós podemos colocar em evidência na parte superior aqui da nossa equação o 2. Por quê? Menos 2 mais ou menos 2i é a mesma coisa 2 que multiplica menos 1 mais ou menos i. Perceba que se aplicarmos a propriedade distributiva aqui, nós voltamos aqui à parte superior aqui da nossa fração. Portanto, aqui nós apenas colocamos um termo em evidência comum aos dois termos aí do numerador da nossa fração. E agora nós podemos fazer a simplificação deste 2 do numerador, que está multiplicando, com o 2 denominador.
2 com 2 vai dar 1. Portanto, a solução da nossa equação é menos 1 mais ou menos i. Dividindo esta solução em duas partes, temos que x' é igual a menos 1 mais i, x duas linhas igual a menos 1 menos i. Portanto, aqui obtivemos uma solução complexa para esta equação quadrática. Verifique que aqui, tanto x' quanto x duas linhas são números complexos na forma algébrica. Nós temos aqui uma parte real, representada pelo número menos 1, e temos uma parte imaginária, representada pelo número 1. Lembre que i está sendo multiplicado por 1 aqui, embora não seja necessário aparecer. O mesmo acontecendo para o x duas linhas. Portanto, utilizando números complexos, nós conseguimos obter duas soluções para esta equação quadrática. Então aí você verifica que os números complexos servem para nos dar soluções para equações quadráticas que antes não tínhamos. Os números complexos também servem para descrever fenômenos eletromagnéticos. Perceba que um fenômeno eletromagnético pode ser descrito através de um campo elétrico e um campo magnético. Aqui você tem a representação gráfica de um fenômeno eletromagnético, que tem duas composições. Um campo elétrico, representado pelo valor em vermelho, e um campo magnético, representado pelas linhas em azul. Perceba que existe uma defasagem aqui de 90 graus entre o campo elétrico e entre o campo magnético. Fractais. Afinal de contas, o que são fractais? São padrões geométricos encontrados na natureza, assim como criados pelo homem. Esses padrões geométricos são criados através dos números complexos. Fractais, do latim fractus, significa fragmentado, quebrado. Na sua tela aparece um padrão, uma figura geométrica, com um padrão que se repete de triângulos equiláteros. Ou figuras também formadas através de funções envolvendo números complexos. Vários elementos da natureza também geram fractais. A simples distribuição de uma folha, de uma árvore, gera um fractal, que são fenômenos aí descritos através de funções envolvendo números complexos. Outra imagem muito bonita da natureza que representa um fractal. Na engenharia elétrica, nós temos aqui nesta representação, caso ainda você não tenha estudado, nós temos um circuito elétrico com uma fonte de tensão alternada. Essa fonte vai gerar uma tensão. Essa tensão, por consequência, gera uma corrente que vai depender dos outros elementos do circuito. Aqui nós temos uma resistência, aqui nós temos uma indutância, um indutor ou uma bobina, e aqui nós temos um capacitor. Os números complexos servem para descrever exatamente como esses componentes se comportam dentro de um circuito elétrico. Um resistor seria a parte real, um indutor seria a parte imaginária positiva e um capacitor seria uma parte imaginária negativa. Então temos aí números complexos utilizados para representar grandezas elétricas em circuitos aí dentro da nossa engenharia elétrica. Outros tópicos da matemática e física se utilizam muito também dos números complexos. Soluções de equações, não apenas do segundo, mas também do terceiro, quarto, quinto e assim por diante, de graus maiores que 2. Na álgebra linear, em equações diferenciais, na trigonometria e em diversas outras áreas aí da matemática. Na física, a aplicação mais interessante, na minha opinião, dos números complexos é exatamente na construção dos elementos aerodinâmicos que permitem, por exemplo, um avião voar. Você tem a representação aqui de um avião onde tem as 4 forças que vão agir sobre um avião. A tração, isto é, a força gerada aqui pelos motores, que vai fazer com que o avião vá para frente. O arrasto, isto é, a dificuldade que o avião encontra em ir para frente,
devido à resistência do ar, o peso do avião que puxa este para baixo e a sustentação. E o que é essa sustentação? É uma força gerada pelas asas do nosso avião. Então, o que acontece? Aqui você tem um corte de uma asa de um avião, parece de um formato de gota. Este formato permite que haja uma sustentação, isto é, uma pressão de baixo para cima com que faz com que o avião voe, que faz com que o avião se eleve no ar. Quando a asa fura o ar, perceba que na parte superior da asa, o ar vai passar por uma velocidade muito alta. Por consequência, a pressão vai ser baixa. E na parte baixa, a parte de baixo da nossa asa, a velocidade é baixa. Por consequência, a pressão exercida sobre a asa é maior. Essa pressão sendo maior que a pressão de cima faz com que haja uma sustentação, uma força que empurra esta asa do avião para cima. Então, por isso que temos aí as 4 forças que atuam sobre o avião, aí representado, sendo a principal delas a sustentação, que é o que faz com que o avião voe. Dentro da física, isto é estudado na mecânica dos fluidos, e para representar todos esses cálculos, nós utilizamos muito os números complexos. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, meus queridos padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.